Beleza. Galera, então, finalmente chegamos aí no último dia da semana, da semana de atualidades, tá? Faremos mais 2 vezes, vou repetir, né? Faremos mais uma semaninha dessa em outubro, mais uma semaninha dessa em novembro. Já estamos aqui com os professores pensando em algumas temáticas. Só essa semana aqui, depois das lives que vocês saem, a gente fica conversando um pouquinho, já saíram uns 2, 3 temas novos aí. Queria falar que os professores estão muito felizes, elogiar vocês aí pelo comportamento, pelos comentários. Teve professor que até ficou emocionado, assim, mandou no WhatsApp, gostou bastante do contato aí com vocês, tá? E a questão do exemplo, né? Todo mundo aí com os microfones certos, fazendo os comentários pertinentes, as perguntas. Então, queria começar esse último dia elogiando vocês por toda a atitude aí da semana, tá? Obrigado. E antes de passar a palavra aí para os professores, eu queria lembrar, passei no grupo aí para vocês, mas tem um pessoal que é de fora, né? Sobre a questão do sorteio de hoje, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat de vocês, só um minutinho. Ó, eu passei aí para vocês o link do Instagram, e eu vou explicar rapidamente como que o sorteio vai acontecer. No final da live, quando todo mundo já fizer terminar as perguntas, eu vou repetir e a gente vai narrando o processo de sorteio e vou apresentando o sorteio para vocês verem como funciona. Mas, basicamente, uma informação muito importante. Você participou de todos os dias das lives até agora? Nós já temos a tabela de quem participou até ontem. Hoje eu ainda vou rodar o Attendance para fazer a chamada e ao longo da primeira hora aqui de live eu vou fazendo essa chamada para não perder ninguém aí, né? Porque às vezes alguém sai, volta, enfim. Então isso já está controlado, tá? Só que o programa que a gente vai usar para fazer o sorteio, ele vai buscar os alunos que fizeram aquele comentário, né, que mencionaram um amigo, né, aqueles 2 amigos nos comentários. É por ali que o programa vai buscar vocês, tá? No primeiro momento, beleza? Buscou ali, ele faz o checklist de todo mundo que fez os 2 comentários ali, né, que mencionou, quer dizer, marcou os 2 amigos nos comentários, tá? E daí ele vai rodar um sorteio aleatório ali e aparece, né, faz uma contagenzinha regressiva e aparece quem foi o ganhador do sorteio. Só que essa questão do mencionar nos comentários é uma das etapas, tá? A próxima etapa, a gente pega quem foi sorteado, a gente busca se essa pessoa fez lá, compartilhou no story a nossa postagem, que era um dos outros itens obrigatórios também, compartilhou no story, beleza. Agora a gente vai para a terceira etapa, que é conferir na nossa lista se essa pessoa efetivamente participou das lives desde segunda-feira até hoje, tá? Contemplando essa última, fechou, parabéns, você ganhou a bolsa de 100% para 2021, com material didático. Lógico que a gente espera sempre que não precise, mas é um investimento aí, é uma segurança, vamos dizer assim, caso precise, enfim, tudo bem? O segundo ponto rápido aqui do início é sobre o simulado desse sábado, tá? Que vai ser da Unicamp. Esse simulado, eu vou passar aqui para vocês agora, também, só um minutinho. É um outro link. Ó, esse site aqui que eu estou passando, os alunos da escola que preencheram o Forms não precisam entrar nesse site para se inscrever para o simulado desse sábado, tá? Eu já tenho vocês aqui pelo formulário. Agora, se vocês quiserem indicar para alguém para fazer o simulado, ou se você não preencheu o Forms na época que eu deixei o Forms disponível, que foi lá no feriado do dia 7 de setembro, naquele final de semana do feriado, você ainda pode se inscrever por esse link também, tá? Esse simulado de sábado, amanhã, eu vou mandar todas as instruções para vocês de como vocês vão acessar a plataforma Estudos e vocês vão ter que acessar uma primeira vez para fazer um primeiro teste. Fez o primeiro teste, já era. É só ir
no horário combinado, sábado, à 13h30. Se você fizer o login novamente, o simulado vai estar lá para você fazer. E o primeiro colocado desse simulado ganha mais uma bolsa de 100% com material didático também. Tudo bem? Mas, em relação ao simulado, aguarde um pouquinho, porque amanhã eu preciso passar as instruções. E só uma questão rápida, eu sei que os nossos alunos já estão acostumados a entrar na plataforma Estudos para fazer simulado. Só que esse especificamente, vocês não vão entrar com a sua matrícula @eleva.com. Vocês vão entrar nesse com seu e-mail institucional, tá? O seu nome, ponto, último sobrenome, @aluno.apseleva.com.br, tá bom? Eu tive que fazer uma nova conta no Estudos só para essa campanha desse simulado aí, dos 3 simulados, né? Na ordem vai ser Unicamp, FUVEST e Unesp. Então, aguardem as informações amanhã e qualquer coisa aí vocês vão me perguntando também. Beleza? Por enquanto é isso. Quando chegar o momento correto aí, a gente vai explicando um pouquinho melhor aqui o sorteio. Só um minuto. Bom, pessoal, a temática de hoje, então, nacionalismo e a dualidade entre o amor à pátria e a xenofobia. Mais uma vez, eu vou ler o trechinho que os professores fizeram aí da chamada, tá? Vamos lá. Ser nacionalista é xenofóbico ou patriótico? É possível que o nacionalismo tenha associação com o nazifascismo e com a consolidação da democracia ao mesmo tempo? As dúvidas que essa temática despertam perpassam por temas transversais abordados nos grandes linguagens que serão debatidas pelos professores de linguagens, Márcios, de filosofia, e o Guto aí, de história, tá bom? Pessoal, o Juninho já foi nosso professor, né? Vou apresentar aí o Juninho. Alguns alunos já conhecem, aí o pessoal do ano passado já conhece. Mas para quem não conhece, amigão nosso também há muito tempo, aí, há mais de 30 anos, a gente já se conhece, né? Junto com o Guto também, a gente tem uma turminha aqui, mais um professor convidado para hoje, e o Guto e o Márcio, que vocês conheceram ontem. O Márcio você já conhece faz tempo, e o Guto que vocês conheceram ontem, tá? A ordem da apresentação hoje vai ser Guto, depois Márcio, e por fim o Juninho aí se apresenta um pouquinho mais formalmente aí para vocês. Beleza? Vamos lá. Gutão, fica à vontade. Acho que está mutado, Guto. Aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. Ontem a gente teve uma noite bem bacana, discutimos muitos temas aí voltados à questão dos direitos humanos, e hoje o tema é provavelmente mais polêmico do que o de ontem, né? Porque mexe muito aí com as políticas, com a geopolítica e as diplomacias no contexto econômico, né, e eleitoral, e de sentimentos de pertencimento, né, do mundo todo. E desde discussões acadêmicas a contextos políticos, até uma discussão de bar, aí, onde essas questões ainda estão muito presentes. Eu tenho muitas pessoas próximas de mim que costumam dizer que o grande problema do Brasil é que nós não temos pessoas patriotas, né? E assim, a minha cabeça fica refletindo, né? A primeira reflexão que eu faço é de que forma o patriotismo pode fazer o meu país melhorar. Eu não estou afirmando nada, eu só fico pensando na prática como é que isso funciona mesmo, né? Eu me pergunto muito, né, como é que, de fato, e a gente vai discutir esses conceitos, desde a sua construção histórica até os momentos atuais, mas como é que a gente poderia... Tem um outro comentário que eu ouço muito, diz assim, o grande problema do brasileiro é que ele nunca passou por uma grande guerra, né? Então ele nunca viveu um processo de guerra, ter que enfrentar outro país, é isso que então faz com que a gente tenha esse patriotismo frouxo, enfim. Então são questões que são pertinentes e que estão aí nas discussões na atualidade, e a gente pretende aí abordar, né, de diversas formas essa temática, ok? Para fazer isso,
Primeiro eu vou começar criando, então, fazendo a construção histórica da ideia de nacionalismo a partir de uma questão muito básica, né? Deixa eu colocar minha tela aqui com vocês. A partir da construção histórica mesmo dessa ideia, que antes da gente falar sobre sentimentos nacionais, a gente precisa entender a construção dessa esfera de poder especificamente. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, aqui eu estou usando a Europa como referência. Né? Aqui nós temos aí a divisão geopolítica da Europa do século XXI. Então, de forma quase que definitiva, nós temos aí uma divisão geopolítica em Estados-nações. Né? É claro que se você for analisar de forma específica, você ainda vai encontrar sentimentos nacionais reprimidos em muitos lugares, como na Espanha, ou mesmo dentro da Rússia, né? Recentemente a Crimeia saiu da Ucrânia e foi para a Rússia, enfim. Então, mesmo dentro de uma conjuntura que para muitos parece uma conjuntura estática, ainda essa questão do nacionalismo ainda é algo muito dinâmico, o que faz a gente perceber que provavelmente essa estrutura de divisão geopolítica que a gente encontra na Europa e no mundo ainda não está segmentada. Muitas transformações vão ocorrer ainda. Né? E para a gente compreender essa evolução e como esse processo é dinâmico, né, a gente pode voltar um pouquinho no tempo, né, e analisar aí quais são as esferas de poder, né, e aí a gente vai diferenciar o que é a esfera de poder local, nacional, do supranacional. Tá? Até chegar na consolidação do poder nacional. Então, olha só, aqui eu tenho um mapa, o mesmo mapa da Europa, só que lá no século IV, onde encontramos aí um grande estado, chamado de Império Romano, que pode ser considerado uma esfera de poder supranacional, porque ela engloba, né, uma quantidade enorme de comunidades e de sentimentos. Depois da queda do Império Romano, né, nós temos aí, a partir das invasões bárbaras, a construção de uma Europa a partir dos reinos cristãos bárbaros. Essa fase de formação política da Europa, a gente pode entender que é uma fase embrionária da Europa que a gente conhece hoje. Então, esses reinos cristãos bárbaros, eles, na verdade, se transformarão em monarquias medievais e, posteriormente, em monarquias nacionais, no famoso e conhecido Estado moderno, tá? Que já é uma esfera de poder nacional. Mas, durante toda a Idade Média, o que a gente percebe é esse conflito entre os poderes locais, que a gente pode entender esses poderes locais como os feudos, tendo como referência a principal política o senhor feudal. Nós temos as esferas supranacionais, que são os impérios, né? E também temos as esferas em construção de um nacionalismo, que são as monarquias. Então, existem feudos dentro de reinos e reinos dentro de impérios. Quer dizer, a consolidação, né, de um próximo cenário está diretamente relacionada a uma grande mudança de uma estrutura econômica chamada de renascimento comercial. Quando nós tivemos o renascimento comercial, e a convergência de interesses entre burgueses e reis, o cenário feudal, a economia baseada no feudalismo entra em decadência. Então, tanto os poderes locais, né, quanto também os poderes supranacionais serão sucumbidos por uma esfera mais poderosa, que é a do Estado moderno, que é aquela caracterização básica que a gente conhece, uma política absolutista, uma economia mercantilista, dentro de uma sociedade estamental. Né? Então, aqui já no século XVI, percebam que nós temos aqui, então, estados modernos já bem definidos, como a Espanha, como Portugal e Espanha, França e Inglaterra. Né? Mas, ao mesmo tempo, temos aqui, olha só, a região marcada pelo Sacro Império Romano Germânico, que seria um império
teria um imperador, ela ainda é consumida, olha só, por poderes locais e micropoderes nacionais. Então, quer dizer, isso aqui, olha só, é a Alemanha no século XVI. Olha a quantidade de microestados que temos na Alemanha. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que o sentimento nacional é consolidado em determinados lugares, esse sentimento ainda não é característico em outras regiões. Ao mesmo tempo, então, que o Estado moderno surge no século XVI, no século XIV, XV e XVI, né, lugares como Alemanha e Itália ainda são países que só vão consolidar a sua unificação e a sua conjuntura nacional só no século XIX, né, como a gente encontra aqui nesse mapa. Olha só como aqui a gente já percebe, então, algumas estruturas bem definidas. E o marco crucial para esse processo todo, aí sim, aqui no século XXI, aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês. E o marco inicial desse processo se dá através das revoluções burguesas, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Aqui a gente tem uma ideia, né, bastante explosiva, literalmente, que é quando a gente pensa assim nas consequências do processo nacionalista. Né? No final do século XIX, depois das unificações tardias da Alemanha e da Itália, a Europa entra num processo de concorrência nacional muito grande. Esse processo a gente chama na história de imperialismo. O que era o imperialismo? Era a disputa de países industrializados por mercados, fornecedores de matéria-prima e também consumidores de produtos industrializados. Essa concorrência nacional foi tão grande que as políticas nacionais desses países se transformaram em políticas essencialmente militares, né? Onde o poder executivo e o poder militar estavam muito próximos. E quando a gente junta sentimentos exacerbados nacionais, mais políticas militaristas, dentro de um processo de disputa e concorrência econômica, que nesse caso nós chamamos de imperialismo, a consequência nesse processo aqui é a Primeira Guerra Mundial. O que eu estou dizendo é que esse cenário, constantemente, ele se repete. E essa ideia de que a gente vive num contexto essencialmente pacífico já foi uma ideia de outras regiões, de outros momentos da nossa história. Né? Subestimar a capacidade de estados nacionais entrarem em processos de disputas militares é um erro muito grave que a humanidade comete de tempos em tempos. Né? Bom, no final das contas, também temos, né, com a consolidação dessa ideia de Estado-nação, temos aí uma espécie de imposição do conceito de Estado-nação para muitas áreas que foram dominadas pelo neocolonialismo. Depois da descolonização da África, né, a gente tem, então, aí a formação de uma nova África a partir de uma visão essencialmente ocidentalizada. Esse mapa aqui vocês devem conhecer, é o mapa étnico da África. Quando a gente sobrepõe o mapa geopolítico da África atual, a gente entende por que a África vive diante de tantos conflitos étnicos e religiosos até hoje. Né? Porque, na verdade, os interesses étnicos de pertencimento a território e de comunidade, né, como era nesse caso, foi substituído por uma geopolítica arquitetada por países imperialistas europeus. Né? É claro que essa aqui é uma temática que a gente poderia aqui ficar falando durante horas, ok? Bom, e as origens do pensamento nacional? Bom, o nacionalismo surgiu no contexto das revoluções burguesas, na transição do século XVIII para o século XIX. Então, no momento, né, em que o Estado absolutista ele é alvo, né, de reivindicações e por transformação, né, da burguesia na França, e após a queda do Luís XVI e a sua decapitação, a França republicana vai exaltar esse sentimento nacional. Não à toa, os parlamentares que sentavam à esquerda, né, do presidente da Assembleia Nacional durante o processo da Revolução Francesa eram chamados de patriotas. Né? Ontem a gente chegou a falar sobre isso. Né? Quando deixa de existir a figura do rei na França,
as pessoas deixam de ser súditos e passam a ser cidadãos. E é justamente na construção desse processo de cidadania que a gente tem aí uma relação direta com esse pertencimento a um sentimento nacional, ok? Então, com a queda das monarquias absolutistas e dos impérios supranacionais, consolida-se o sentimento nacional na Europa. E isso, obviamente, acaba contaminando outras regiões. Mas, muitas vezes, o interesse político ele é anterior ao despertar de um sentimento nacional. Vou dar 2 exemplos para vocês. O Brasil, quando teve sua independência em 7 de setembro de 1822, aonde a opção por uma monarquia era um modelo que entendia-se que preservaria a unidade territorial do Brasil, nós estamos falando num momento que no Brasil que não existe nenhum tipo de sentimento nacional. As regiões ainda são muito fragmentadas e muito características. O que um dia a gente vai chamar de Estado, né, ou que chamávamos de províncias, ainda possuem identidades muito próprias. Então, quer dizer, a construção do sentimento nacional no Brasil é um processo posterior à construção da sua unidade territorial. Isso também ocorreu muito na Itália. A Itália, quando a unificação foi realizada, ao norte por Cavour e ao sul pelo Garibaldi, né, existia uma frase que é muito importante, que é assim, a Itália está feita, depois de derrotar os interesses das potências estrangeiras, da própria igreja, né, ali na meiuca da Península Itálica, né, dizia-se assim, a Itália está feita, basta agora fazer os italianos. Quer dizer, o sentimento nacional ainda não era, né, uma realidade em todas as regiões da Península Itálica, né? Então, isso é uma questão muito importante. Bom, agora eu vou entrar aqui um pouco para as definições, tentar fazer alguma diferenciação para depois o professor de filosofia e de português aí trabalharem outras variações, ok? Então, olha só, o nacionalismo, diferença entre nacionalismo e patriotismo. O nacionalismo provém do sentimento de pertencimento à cultura de um país e de identificação com a pátria. O patriotismo cultua questões mais palpáveis relativas ao Estado, símbolos, o hino e bandeira. Então, a gente pode perceber que a ideologia nacionalista é algo muito mais vinculado a processos políticos. Então, um dos ideais nacionalistas é a preservação da nação, na defesa de territórios e fronteiras, assim como na manutenção do idioma, nas manifestações culturais, opondo-se a todos os processos que possam destruir essa identidade ou transformá-la. Existem formas mais extremas de demonstrar esse sentimento nacionalista, que é o ultranacionalismo ou o ufanismo. Então, quer dizer, o nacionalismo possui uma vertente política, e em condições extremas, ele sim vai caminhar para uma perspectiva de xenofobia, okay? De aversão a estrangeiros, ou mesmo de uma supervalorização da sua condição nacional. Então, quer dizer, xenofobias, etnocentrismo, né, que é uma ultravalorização da sua cultura em detrimento a outras, isso tudo pode ser consequência, sim, do nacionalismo. O patriotismo, e aí isso tem uma variação de opiniões, o próprio Márcio e o professor Júnior podem discordar depois, mas o patriotismo é uma versão menos exacerbada desses processos. Então, esse sentimento vamos dizer assim, de culto à sua pátria é um processo mais ameno, né, em relação a sentimentos essencialmente nacionalistas, que estão muito vinculados a essas questões culturais, políticas, econômicas, protecionistas, que impedem o sentimento de cooperação entre os países e aumentam a sua disputa, a sua concorrência, né, principalmente por questões econômicas e territoriais, ok? Bom, eu coloquei aqui 2 figuras ilustres
para a gente perceber, na perspectiva do George Orwell e do Hobsbawm, as suas definições sobre nacionalismo. Olha só. George Orwell faz a seguinte distinção entre patriotismo e nacionalismo. Enquanto o primeiro estaria ligado a uma postura defensiva em relação aos valores e à cultura de um povo, o outro diz respeito à vontade de dominação. O propósito permanente de qualquer nacionalista é garantir mais poder e mais prestígio, não para si próprio, mas para a nação ou unidade em nome da qual escolheu anular a sua individualidade. Né? E isso se confunde muito dentro hoje, quando a gente pensa, por exemplo, do patriotismo do Brasil em 2020. O que é ser patriota no Brasil hoje? Fazendo uma análise minha, eu entendo e o que eu percebo dos discursos patrióticos hoje, que ser patriota em 2020 é aceitar as dificuldades econômicas, de políticas econômicas de um governo. Né? Então, ser patriota é deixar de comer arroz para comer macarrão. Né? Então, me parece que existe aí uma deturpação da ideia de ser patriota, né? Em relação a passar sacrifícios pelo seu país. Ok? Para o Hobsbawm, Eric Hobsbawm faz a reflexão de que o sentimento de pertencimento despertado pelo nacionalismo poderia ser explorado por governantes com finalidades políticas. Né? Então, aí a gente tem aqui, por exemplo, o contexto do nazismo alemão e também os vários momentos em que os Estados Unidos, né, convocavam soldados para o seu exército em muitas batalhas ao longo do século XX. Ok? E assim, e questões extremamente atuais, que a gente não vai conseguir trabalhar agora, porque senão a gente vai desviar, né, do nosso foco central, mas as manifestações nacionalistas no mundo, né, a gente pode encontrar no discurso do Donald Trump e nas suas práticas políticas econômicas, principalmente nas internacionais, e também um fenômeno aí que ocorre há alguns anos na Inglaterra, que é o Brexit, né, que é a retirada da Inglaterra, né, da União Europeia. Então, são dois exemplos aí. E no Brasil, aqui, rapidamente, eu ainda tenho 9 segundos, aqui rapidamente, dentro desse sentimento nacionalista, a gente tem aqui a expansão do pensamento conservador na Europa, que é algo que para muitos é um processo preocupante. Você imagina o caos dentro de uma geopolítica internacional causada por um país ultranacionalista. Agora você imagina vários países com o mesmo sentimento. Né? Aqui dando destaque para a Hungria, onde o Partido Húngaro já possui quase 50% da população. E no Brasil, a gente tem, eu destaquei aqui 3 momentos mais fáceis da gente identificar, que seria o contexto do Estado Novo, do Getúlio Vargas, com políticas excepcionalmente nacionais, a ditadura militar, principalmente durante o governo do Médici, e o governo do Bolsonaro, que possui alguma dificuldade maior na definição desse sentimento, é um plágio mal feito, né, dos discursos de Trump, mas que ainda assim exerce alguma influência em parte da população. Ok? Eu volto então aí na parte do debate com vocês, passo a bola agora para o professor Márcio, obrigado, até já. Bom, então boa noite para todos aí, gostei muito da fala do Guto, parabéns aí, Guto. Acho que a gente começa o nosso debate, eu vou pegar aí o fim da fala do Guto para eu tentar deixar aí um link legal. A gente tem um historiador bem bacana também que trabalha com isso, que é o Thompson, né? Ele tem um livro tratando costumes incomuns, onde ele vai tratar bem dessa temática de como se forjou ao longo do século XIX a temática e o sentimento do nacionalismo, principalmente no continente europeu, enfim. As buscas aí que foram sendo forjar, e nesse sentido até a guerra, que é a fala do Guto logo no começo, né?
não é necessariamente a questão principal para se forjar um Estado nacionalista, e sim a questão da história, né? Então, se a gente fosse fazer uma reflexão aqui no papel do historiador no século XIX, numa postura positivista, a história veio para justamente forjar o conceito de nacionalidade, né, um sentimento de patriotismo no continente europeu. Agora, essa questão, ela se contrapõe a um modelo econômico que nós adotamos no capitalismo. Então, eu acho que aqui a gente entra num conflito que ele é muito significativo quando a gente pensa um modelo de globalização para o capital e a gente pensa a questão do nacionalismo, né? E a gente pensa esse sentimento do indivíduo a um lugar geográfico, a uma cultura, a uma nação. Então, nós temos um modelo econômico e cultural que tende a uma sociedade de massa, que tende a uma sociedade de destruir o que é o local e colocar aquilo que é o global, ao mesmo tempo num discurso econômico e puramente econômico a respeito da globalização, né? Então nós temos uma globalização do capital, mas nós não temos uma globalização do trabalho, uma globalização da terra, enfim. E aí nós entramos nesses discursos que eles são extremamente difíceis e contraditórios no mundo contemporâneo, né? Por quê? Porque o que orienta a maior parte dos países ocidentais, e aqui os que nós estamos discutindo, é uma política neoliberal. E o que é ser neoliberal? É justamente diminuir fronteiras. Então, uma coisa que eu fico pensando, e que eu fiquei pensando quando me propuseram esse tema para a live, e, sinceramente, estou aqui como uma pessoa que está colocando para vocês algumas questões que me intrigam também, eu estou ansioso pelo debate aí, pelas várias visões que nós podemos ter sobre esse assunto, é como pode, economicamente, a gente ter um discurso onde não existem fronteiras, mas automaticamente, simultaneamente, nós temos pessoas liberais, ou que se dizem liberais, falando de um nacionalismo e com fronteiras. Eu acho que essa é uma questão que me pôs a pensar, e não cheguei a uma conclusão que eu posso aqui compartilhar com vocês, tá bom? Eu acho que eu estou levantando problemas para a gente pensar, eu não quero ser aqui uma pessoa que vai dar nenhum tipo de solução, não, mas eu acho que essa é uma questão que começa justamente ali no final do período medieval e começo do período moderno, né? Como bem falou o Guto, quando começa o próprio capitalismo. Então, ali no nascimento do capitalismo, ao mesmo tempo que está nascendo o Estado-nação, está nascendo ali o país, um Estado, enfim, tentando criar um conceito de povo, isso é meio contraditório com o capitalismo. Ao mesmo tempo, o discurso da globalização, na minha opinião, ele é um discurso de dominação, né? Então, eu não poderia pensar nesse tema da live sem pensar alguns conceitos aqui que eu considero fundamentais, né? Que é esse conceito de dominação. Então, quando eu proponho um mundo globalizado, e a gente teria que citar o Milton Santos, né? Quando ele escreve para uma outra globalização, né? Quando ele tem algumas reflexões sobre a globalização e esse modelo que nós temos pensando o Estado-nação, quando nós pensamos a estrutura do capitalismo hoje e a estrutura da revolução industrial, principalmente, que pressupõe um Estado sem fronteira para o capital, nós criamos grandes instituições que estão além do país, além da soberania nacional. Então, nós temos hoje algumas instituições, né, sei lá, o FMI, OMS, a Organização Internacional da Saúde, enfim, a ONU com vários órgãos ali, que tentam regular algo que não é nacional e fazer acordo com esses vários discursos nacionalistas. E, como o Guto colocou, algo de muita polêmica, como uma ascensão do Trump ou uma ascensão do Bolsonaro no Brasil, né? O Trump saindo aí de uma conferência internacional, a Conferência de Paris, onde ele olha, né, e num discurso bastante
complicado e polêmico, e quer, por um discurso econômico, olhar e falar, dane-se as questões sociais, enfim, eu prefiro o crescimento do norte-americano. E acho que essa é uma... Eu estava vendo hoje um professor falar sobre o tema, né, onde ele fala que o Trump, a única diferença do Trump para outros presidentes americanos nesta questão é que ele não é hipócrita. Então, ele foi do FMI, né? Ele trabalhou nos Estados Unidos, em Washington, ele foi diretor do FMI, e ele falava, nos Estados Unidos, o discurso para todo americano é nós somos a principal potência do mundo e nós damos as cartas. Então, um outro debate que eu gostaria que vocês pensassem é esse discurso patriótico dentro dessas instituições maiores do Estado, onde os países de primeiro mundo desenvolvido ou as grandes potências continuam dando as cartas. Então, nessas principais potências, e uma discussão que aparece, que eu acho bem interessante, que ele até trata disso, parece um novo colonialismo a partir dessas grandes instituições. E nesse sentido, a gente poderia pensar de fato se o Bolsonaro, ele é um nacionalista e um patriota. Por quê? Porque a posição dele numa política internacional é uma posição de entrega do país. Ele tem um discurso interno, né? Ele tem um discurso para falar, olha, para o povo, ao mesmo tempo, numa política externa, nós entregamos aos Estados Unidos, nós nos alinhamos de maneira muito significativa, a tal ponto desse professor falar do Brasil ter sido ridicularizado em Washington, quando se negou a abastecer navio da Turquia no Brasil, sem pedido dos Estados Unidos e numa declaração do Bolsonaro, não, nós estamos totalmente alinhados com o pensamento norte-americano. Então, pensar a ideia de nacionalismo e de patriotismo no Brasil por um viés deste, né, numa política externa que nós não temos, que nós entregamos aos outros países. Então, acho que essas são algumas colocações. E, por último, para vocês começarem a pensar, que eu acho que ainda não foge da temática, e eu volto um pouco para algumas questões da temática da aula de ontem, né? É possível criar um mundo sem um sentimento do Estado ainda, né? Então, é claro que quando a gente trata de um certo nacionalismo, a política das maiores potências do mundo não tem nada de liberal. Basta ver a China e os Estados Unidos brigando a todo momento ali, embargos econômicos e uma tensão muito forte. Então, quando eu pego essa questão no macro, né, do ponto de vista, de fato, tirando essa questão do nacionalismo, tem como ter uma cooperação entre os países? Isso é possível? É possível a gente pensar essa questão no mundo atual? Enfim, então, esses discursos do liberalismo, especificamente, criou no mundo atual, na minha opinião, né, essa é uma opinião minha, não só uma opinião, mas enfim, uma concentração de renda muito grande. Então, na medida em que eu tenho, nesse estado do capital, as políticas neoliberais, uma exploração em escala mundial, mas essa exploração está concentrada na figura de poucas pessoas, eu espalhei novamente uma miséria pelo mundo, inclusive nos países desenvolvidos. Começaram a sentir esta concentração de renda. E isso faz com que gere esse sentimento patriótico, nacionalista, né? Onde, como sendo a busca por resolver esses problemas, seria o amor ao meu país, ou o sacrifício ao meu país, e isso beira algumas características que nós tivemos no nazismo. Enfim, eu acho que as questões estão por aí, tá? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Por quê? Porque é fácil a gente transferir o problema e colocar a culpa no estrangeiro, na questão da xenofobia. Ah, então o cara está vindo aqui roubar meu emprego e eu não estou pensando nas questões econômicas internacionais, nesses grupos, nessas empresas que exploram essas regiões, pegam os seus recursos e deixa a população na miséria, e aí a globalização passa a ser isso.
Eu tinha visto um dado que parece que 178 milhões de crianças no mundo vivem abaixo da linha da miséria. Eu acho que esse é um dado muito significativo da Unicef, né? Tem até no YouTube um documentário sobre isso, sobre essas crianças que trabalham e o tipo de trabalho que elas fazem. Então, é essa globalização, né, que é a globalização do capital, que não cabe num discurso patriótico. Entretanto, como forma de manipulação do povo, esse discurso patriótico cabe. Então, é eu dar ali o meu sacrifício ao Brasil, à pátria, me sujeitar a esse discurso, que é um discurso, na minha opinião, mentiroso, enganoso, para a gente não discutir efetivamente o problema do mundo. Essa é a minha reflexão. Obrigado. Passo a bola aí para o Juninho. Primeiro, eu queria dizer que eu tenho um orgulho gigantesco de fazer parte de um momento em que as pessoas podem se sentir à vontade para expressar a sua liberdade individual de colocar todos os seus conhecimentos a serviço de um grupo de pessoas. Me parece ser bastante nacionalista entender essa dinâmica dessa maneira, porque no momento em que eu me disponho a fazer um trabalho que, de alguma maneira, pode agregar uma reflexão maior do que um debate muito simples do assunto, me parece que ele presta um serviço bastante relevante. E também fica aqui minha homenagem ao Márcio e ao Guto, que são dois monstros, e eu só tenho a agradecer essa colaboração. Eu vou colocar aqui o tempo para correr, porque eu vou perder o tempo, tenho certeza. Eu tenho essa péssima mania de achar que as pessoas gostam de me ouvir. E a primeira coisa que eu vou puxar dentro da minha discussão é a pergunta base que foi feita na provocação, né? Estamos entre a xenofobia e o amor à pátria quando falamos de nacionalismo? E eu acho que não. Eu acho que não estamos. Quando nós falamos de nacionalismo, nós temos um problema linguístico. E o Guto fez muito bem ao salientar no início do debate, porque existe uma discussão sobre o que é nacionalismo, o que é patriotismo, e qual é a grande lacuna que os estudiosos da língua não buscaram preencher. Não houve uma dissolução de problemas semânticos. Não há estudos muito grandes, sabe por quê? Porque o termo pertence mais à história do que à linguística. Então, quando a gente discute nacionalismo, os estudiosos da língua, eles ficam assim, gente, não vamos meter muito não, porque isso é o pessoal da história que define. Isso aí quem coloca é o pessoal da filosofia. E aí a linguística, ela ficou acuada. Nós tivemos os estudiosos da língua, durante muito tempo, não colocando o dedo na ferida, não buscando a origem dos termos. E hoje em dia é muito difícil dizer o que é patriótico e o que é nacionalista. E aí começa a primeira confusão, porque me parece que as pessoas começaram a se questionar. Será que eu posso não ser patriótico? Será que eu posso não ser nacionalista? Será que essa é uma prerrogativa? Existe isso? Eu não vou me tornar um pária dentro da minha sociedade se eu não tiver um posicionamento patriótico? Se eu não tiver um posicionamento nacionalista? E quem é que define? Porque me parece que cada grupo de interesse político do Brasil assumiu para si o discurso do que é nacionalista. Então me parece, por exemplo, que se você pegar um grupo político que busca uma dominação numa região, ele ressignifica o patriotismo e o nacionalismo para aquela região. Se você pegar, por exemplo, os grupos políticos que agem no interior do estado de São Paulo, existe uma ressignificação local, pontual, para o que é patriotismo, para o que é nacionalismo. Se você pegar isso para uma capital, por exemplo, você vai ter um evaporar do conceito de nacionalismo e de patriotismo, porque ser patriótico em São Paulo, capital, é diferente de ser patriótico em Conchas. Então, o debate linguístico, ele é a primeira discussão que se precisa fazer quando se discute nacionalismo, por exemplo. Do que é que nós estamos falando? O que o dicionário define como patriotismo, como nacionalismo? E aí vem a segunda questão.
os dicionários não têm boas definições. E se os dicionários não têm boas definições, e isso me provoca uma outra análise, por que não tem? Porque se respeita demais o espectro do estudo histórico para que a gente tenha que se meter nessa briga. Então, me parece que o mundo linguístico deixou de lado durante muito tempo, até que um cara fundamental na análise do pensamento linguístico chamado Noam Chomsky, que o pessoal de História e Filosofia deve conhecer como uma referência, porque ele evadiu demais o senso da ciência da linguística, e ele é muito político hoje nas suas análises. Eu acho que todo professor tem esse defeito do Chomsky, a gente quer ser um pouquinho cientista social e político, de alguma maneira, mas o Chomsky, ele foi atrás dessa prerrogativa. E sabe o que aconteceu? O Chomsky não conseguiu definir nacionalismo e patriotismo a partir da linguagem. Ele ficou na história. E ele diz isso abertamente. Ele falou, não tem como pegar esse senso prático da palavra e fazer uma tradução. Eu vou ficar com as expressões nacionalistas que nós tivemos e esse vai ser o paradigma de análise. Ou seja, não existe na linguística uma definição que satisfaça as pessoas. O Guto fez uma estratégia maravilhosa, ele foi atrás de pessoas que emitiram opiniões. O que eu acho que é nacionalismo para o Hobsbawm, o que eu acho que é nacionalismo... E é isso que nós temos hoje como uma possibilidade de análise do discurso. Porque o patriotismo e o nacionalismo, eles foram apropriados de maneira tão intensa por tantos grupos sociais diferentes, que eles ressignificaram o conteúdo e o conhecimento acerca dessa palavra, e hoje qualquer pessoa pode pegar a palavra nacionalista, pode pegar a palavra patriota, colocar num discurso e aquilo funcionar para ele. Hoje em dia você pode chegar dentro de um contexto muito estranho e dizer para as pessoas baixarem o preço dos produtos para ser patriota. E aí você fala assim, mas peraí, velho, que definição de patriotismo é esse, mano? Ser patriota é baixar produtos e preços. Quem é que criou o conceito de patriotismo? Onde é que está essa raiz desse texto? Então, essa é a primeira provocação. O termo nacionalismo, o termo patriotismo, o termo ufanismo, que também é um outro termo que se adequa a essa realidade, são termos confusos, vapóreos, com uma dificuldade absurda de interpretação por parte de quem os ouve, mas com uma manipulação absurda por parte de quem os usa. Então, essa é a primeira prerrogativa que eu quero colocar no debate para poder amarrar um pouquinho aí essa debate com o Márcio e com o Guto. Só que eu vou sair bastante agora desse nicho aí. Eu vou deixar a história e a filosofia aí para trás um pouco, entendeu? Eu vou falar de futilidade, porque, senhores, eu sou raso, eu não sou profundo como esses caras que estão aí. Então, eu vou para uma outra perspectiva, eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês. A gente vai entrar nos debates agora mais superficiais. Um pouquinho aqui, só um minutinho. Eu desliguei momentaneamente a minha câmera só para eu evitar que eu caia... Minha internet é muito ruim, só isso. E aí, tá tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Eu disse que a minha internet era ruim. E eu disse que isso ia acontecer. Eu só quero deixar bem claro isso para todo mundo, que eu disse que isso ia acontecer, tá? Bom, vamos lá, senhores. Temos aqui, por favor, só me digam se está tudo certo, se vocês estão enxergando a tela que eu estou projetando. Alexandre, me dá um feedback aí, por favor. Tá sim, Juninho. Bom, beleza. Senhores, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou buscar uma análise aí são esses 3 tópicos pontualmente. O nacionalismo e a palavra escrita, e eu vou focar na análise do estrangeirismo. Vou falar um pouquinho, aliás, é onde eu vou mais falar, a arte da palavra e o nacionalismo, e eu vou falar do curioso caso da Turma da Mônica, porque a Turma da Mônica tem aí uma polêmica que entra no eixo nacionalista, e como ela é do mundo das artes, do mundo do texto escrito, eu me senti no direito de evocar um pouquinho essa questão, tá bom? Primeira coisa, senhores,
Falando de nacionalismo e de palavra escrita, existe uma questão imediata do contexto. É um problema de nacionalismo quando nós falamos de estrangeirismos, ou seja, quando eu digo que eu vou participar de uma live, que eu trabalho em home office, que eu estou achando tudo muito top, né? Nós estamos falando de nacionalismo quando nós falamos disso, nós estamos falando de patriotismo quando nós falamos de influências de um idioma sobre o outro, e a resposta, senhores, é muito objetiva. Nós não estamos falando nem de uma coisa nem de outra, nós estamos falando de dominação cultural. Júnior, falar de dominação cultural não é falar de nacionalismo, não é falar de patriotismo ou de ufanismo? É, mas como nós todos pontuamos em algum momento do nosso discurso, se nós tivermos que falar um pouquinho mais sobre dominação cultural e entrar em outros eixos, não vai dar tempo para a gente terminar essa live antes de quarta-feira que vem. Porque aí nós entramos num eixo absurdo de informações. Mas eu vou dizer para vocês onde é que o ponto inicial da discussão precisa fazer algum sentido, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei não, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar no estudo de linguística de vocês no ensino médio, que existem dois conceitos muito importantes, que é o conceito de significante e o conceito de significado, quando a gente fala de signo linguístico. Júnior, por um minuto achei que você ia falar de astrologia. Não, eu não falo de astrologia, nem de terra plana, que para mim são irmãos gêmeos. Mas, enfim, a questão é o seguinte, brincadeira, gente, eu sou de câncer, me desculpa, a gente de câncer é assim, tá? Não é que eu não acredito em signo, não, é que eu sou de câncer, me desculpa, tá? Mas a questão é a seguinte, quando a gente fala de signo linguístico, na verdade, nós estamos falando de um conceito desenvolvido por um linguista chamado Ferdinand de Saussure, que depois é absolutamente lapidado pelo Noam Chomsky já na década de 60, lá nos Estados Unidos. Tanto o Saussure quanto o Chomsky estudam a premissa do que é o signo linguístico, ou seja, o que é uma palavra e o que é o significado dessa palavra. Por que você está falando isso, Júnior? Porque home office é a mesma coisa que teletrabalho, não é? Sim. Home office é a mesma coisa, então é o mesmo significado, mas são significantes diferentes. O que é que significa serem significantes diferentes? O significante é a palavra ou o som. O significado é a ideia. Quando eu falo home office ou quando eu falo teletrabalho, não há uma diferença de significado. O significado é o mesmo, mas há uma diferença de significante. E aí vem uma questão fundamental. Júnior, é necessário preservar os significantes brasileiros ou da língua portuguesa? Acho que sim. É importante suprimir línguas estrangeiras para que elas não dominem o nosso idioma? Acho que não. Porque se isso acontecer num histórico brasileiro, nós vamos suprimir o dialeto haitiano. Nós não vamos suprimir a linguagem inglesa, por exemplo. Entende o que eu quero dizer para vocês? Como é que nós vamos suprimir o estrangeirismo se a língua portuguesa brasileira é formada quase que 60% por estrangeirismo, senhores? Eu não sei se vocês percebem, mas quando vocês falam padaria, vocês chegando em Portugal, alguém vai chegar para vocês e falar assim, nossa, por que você fala aberto desse jeito? Porque lá em Portugal eles falam padaria. E aí você fala assim, Júnior, o que isso tem a ver com o nacionalismo? Tem a ver que nós estamos no Brasil falando a língua portuguesa. E se você não entendeu que a desconstrução do padrão nacionalista aconteceu no Brasil no momento em que nós começamos a construir uma pátria usando a identidade primal de uma pátria, que é a língua, de uma outra pátria, essa questão precisa ser muito analisada. Vejam bem, senhores, uma das questões mais fortes do Brasil, quando eu disse para vocês que o português de Portugal, né, o dialeto falado em Portugal, se você chegar a falar padaria, ele acha muito estranho, ele acha que você está forçando a boca para falar. Se, no entanto, o português chegar no Brasil e falar para a gente poderia, a gente fala, abre a boca, rapaz. Sabe por quê? Porque nós falamos a entonação das vogais com essa intensidade por causa de um grupo de línguas chamadas línguas africanas. Se você, por exemplo, pegar o português de Portugal, o português de Portugal, mas que é falado na África, por exemplo, você vai encontrar a capital
uma cidade. Ele vai falar para você, eu moro em Luanda. E você fala assim, Júnior, por que ele fala aberto a vogal desse jeito? Pois é, ele fala aberto a vogal desse jeito porque ele tem raízes na sua própria construção dentro da sua etnia. E aí nós, brasileiros, quando falávamos poderia, começamos a ouvir o Luanda. E aí a gente mesclou o Luanda com padaria e virou padaria. Estou dizendo tudo isso para vocês só para a gente chegar numa questão muito básica, senhores. Se nós tivermos que preservar os nossos significantes, vocês acreditam de fato que é capaz de que nós expulsemos todos os termos americanos, norte-americanos, ingleses, enfim, os termos que nos são de grupos dominantes? Ou vocês acham que no Brasil nós iríamos explodir e jogar fora as palavras que vêm de origem de países subalternizados? Que eu acho que é o que vai acontecer se a gente criar uma política dessa, por exemplo. Então, não há interesse em criar uma política de eliminação de termos, isso é uma bobagem. Há interesse, sim, em fazer uma análise mais objetiva e criar um conceito de manter significantes brasileiros, portugueses brasileiros, para que nós tenhamos, sim, um repertório cultural significativo. Muito bem, senhores. Vou falar um pouquinho para vocês como é que o nacionalismo se deu na história da arte da palavra, da literatura de maneira geral, na linguagem brasileira. Nós começamos a análise do nacionalismo no Brasil no quinhentismo brasileiro, quando surgiu o conceito de salvação europeia, né? Afinal de contas, os portugueses chegaram no Brasil não para dominar os nossos territórios, eles chegaram no Brasil para salvar os índios, né? Os portugueses estavam lá numa política de agregar número para a Companhia de Jesus aí, para poder converter novos cristãos, e aí a ideia que se trouxe e que consta no primeiro documento registrado oficialmente em terras brasileiras, que é a Carta de Achamento do Brasil, a Carta do Descobrimento do Brasil, onde consta todo um discurso feito com a ideia nacionalista. A premissa é nacionalista portuguesa. Então, o primeiro ideal de nacionalismo que circulou em terras brasileiras foi o nacionalismo português. Se você pegar, por exemplo, ali toda a dinâmica de construção do texto da Carta de Achamento do Brasil, é um louvor ao rei de Portugal, é um louvor à pátria portuguesa, né? Então, nós temos essa primeira análise importante. A segunda análise, senhores, é que durante quase 3 séculos, na verdade, porque a gente começa a falar de desconstrução de uma linguagem nhangatu em 1738, com o Marquês de Pombal. Guto, 1738 é uma data viável para achar que o Marquês de Pombal determinou as políticas de organização? Acho que sim, né? 1738, mais ou menos, acho que sim. Bom, a questão é a seguinte, senhores. No Brasil, nós não tivemos... Desculpa, talvez um pouquinho depois. 1740, alguma coisa? Um pouquinho depois. Eu vou confirmar a data, mas em que contexto você está falando isso? Ele ainda não era ministro do José? Não, quando o Marquês de Pombal determina a origem do nacionalismo português no Brasil, que é quando ele manda todo mundo parar de falar outros idiomas. Eu, se eu não me engano, então foi na primeira fase um pouquinho depois. Foi na primeira fase dele como administrador público português, né? Vamos dizer assim. Então, um pouquinho depois. Depois. Por isso que é bom ter amigos, professores de história, quando a gente precisa de referência, né, gente? E aí, o que acontecia no Brasil? O Brasil, desde da sua descoberta, a gente fala o português de Portugal, a gente fala dialetos de origem nagô, dialetos de origem africana de várias nações, nós falamos a linguagem indígena e a gente ainda tinha influência da Espanha, que durante muito tempo dominou Portugal, e nós acabamos sendo uma subcolônia, porque o Brasil era colônia da colônia durante muito tempo, e ainda tínhamos influência do latim, que era trazida pelos padres. Todas essas línguas brasileiras, porque a gente assumiu esse discurso, geraram o que nós chamamos de nhangatu. O nhangatu era uma língua geral. Então você vinha para o Brasil, você falava um pouco de espanhol, você falava um pouco de português de Portugal, um pouquinho de nagô, de dialetos africanos. Era uma bagunça, mas era uma bagunça muito bem organizada aqui no Brasil. E olha que interessante, nós falamos essa língua há quase 3 séculos. Até que o Marquês de Pombal, quando assumiu a postura de primeiro administrador público não pertencente à família real, né, quando ele assume essa postura de um gerente público do espaço
brasileiro, inclusive, ele determina que a gente pare de falar o Nhangatu. Ele obriga, não se pode, saiu uma lei que não permitia mais o povo que aqui vivia no Brasil falar qualquer outra língua que não fosse o português de Portugal, tá? O Guto colocou a data aí, interessante. O Barroco, senhores, é o momento na literatura onde surge o primeiro nativista discursivo do Brasil, ou seja, é onde o primeiro cara que fala assim, gente, eu sou um artista das letras e eu vou falar a favor de uma terra que ainda não existia como nação, mas por isso a gente chama de primeiro laivo de sentimento nativista. O nome dele é Gregório de Matos, né? É o Boca do Inferno. O Boca do Inferno, ele tinha o primeiro momento de reivindicar, de olhar e falar, cara, o que vocês estão fazendo aqui é exploração, hein? Não é por nada não, mas isso aqui é exploração, hein, portugueses? Então ele foi a primeira figura que trouxe o primeiro momento de embate nativista, tá? Aí nós temos no arcadismo, o que eu coloquei carinhosamente de o arcadismo e a natureza brasileira de Lisboa. Sabe por quê, senhores? Porque durante o arcadismo, para poder atender aos convencionalismos europeus, os nossos escritores aqui no Brasil renegaram a nossa paisagem brasileira. E aí os poemas todos são de moças que passavam com seus vestidinhos pelos riachos. Amigos, riachos no Brasil tem piranha. Riacho no Brasil tem jacaré. É na Europa que o riachinho é leve, que a moça pode subir o vestido aqui e passar pelo riacho. Então, houve um sacrifício de uma ideia. Aí vocês vão falar assim, Júnior, mas o cara estava errado em sacrificar a natureza brasileira que ele achava feia? Vejam bem, senhores, certo e errado não é a discussão que eu estou propondo aqui. Eu só estou dizendo para vocês que olha como nós estamos já no século XVIII e ainda não temos um Brasil construído na literatura. Tá? E aí, senhores? E aí chegamos no romantismo. O romantismo simplesmente é um momento fundamental quando surge o que nós chamamos de nacionalismo. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, o nacionalismo do romantismo ele surgiu inocente. Quando os primeiros autores nacionalistas românticos surgiram, eles queriam fazer com que as pessoas amassem o seu país. Por isso, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Quer dizer, é aquela ideia de sustentar uma ideia que não existia ainda. Então, quando esses caras começam a criar um nacionalismo absurdo, eles não sabiam que isso ia continuar, mesmo depois das ideias deles já terem sido solidificadas. E aí entra o exagero do nacionalismo. Porque o nacionalismo romântico, ele era ingênuo, ele se prestou a uma ideia de criar um sentimento que não existia ainda. Aí, de repente, você tem a galera usando o sentimentalismo romântico em 2020. Não faz sentido, né? São dois contextos históricos absurdamente diferentes. E aí, senhores, a principal referência antinacionalista da literatura que é o Policarpo Quaresma. O Policarpo Quaresma foi um personagem criado pelo Lima Barreto para ser caricato ao máximo, e aí desconstruir uma ideia de nacionalismo que estava vindo desde o romantismo. O Lima Barreto falou, meus queridos, que nacionalismo o quê? E aí ele criou um personagem, criou toda uma obra que desconstrói o ideal de nacionalismo, né? Um cara que acabou morrendo porque reivindicou melhores condições para as pessoas que estavam lutando na Guerra do Paraguai. Né? Isso é muito importante. E aí chega o ponto final dessa análise geral aqui, que é o embate entre o modernismo antropofagista e o integralismo. E aí vocês vão falar assim, Júnior, integralismo, você está falando de uma aproximação absurda com o nazismo, né? E eu vou dizer que sim. E eu vou dizer para vocês que o mais estranho é que tanto o conceito antropofágico quanto o conceito integralista faziam parte do modernismo brasileiro. Para vocês verem como o modernismo é caótico. Gente, rapidinho, o que é antropofagia? Antropofagia, na visão dos modernistas, era pegar a arte que estava acontecendo na Europa, mas não pegar os temas, pegar apenas a estrutura artística, a metodologia de composição, as técnicas de pintura e colocar temas nacionais nelas e criar arte brasileira. E criar uma arte de exportação, uma arte nacional. Essa era a visão dos antropofágicos, das pessoas da antropofagia. Por outro lado, nós tínhamos o grupo da ANTA, o grupo do verde-amarelismo, que pregava a ideia do retorno à fala do Tupi-Guarani,
que a gente tinha que expurgar tudo que fosse arte estrangeira do Brasil, e essa galera acabou fundamentando o integralismo, que era uma verve nazista no Brasil. Os professores de história podem falar com mais propriedade depois. E aí, senhores, nós vamos chegar no curioso caso da Turma da Mônica. Eu vou explicar para vocês por quê. A Turma da Mônica, durante 60 anos, foi a maior publicação brasileira de todos os tempos. Durante 60 anos, não. Ela é, até hoje, a maior publicação brasileira de todos os tempos. Na década de 80, quando começou o processo de redemocratização do Brasil, começou a surgir um questionamento. E eu vou fazer esse questionamento para vocês. O que há de brasileiro nessa foto que está aí na tela? O que há de Brasil na Turma da Mônica? E foi aí que começou um debate muito importante, que inclusive o Maurício de Souza disse que é a pedra no sapato dele. Porque durante muito tempo, a nossa maior publicação literária não tinha marcas de nacionalidade. E aí você vai falar assim, Júnior, mas por que não tem marcas de nacionalidade? Porque a Mônica podia ser germânica, o Cascão podia ser da Angola, a Magali podia ser de Conchas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Não tem uma marca que identifique as personagens da Turma da Mônica como brasileiras. E aí fica um segundo questionamento. Isso é, de fato, uma questão relevante? Nós precisamos, de fato, ter marcas nacionais nas obras nacionais para que isso seja, de fato, verificado como uma obra brasileira? Eu não vou responder isso, não. Eu vou deixar isso para vocês depois. Eu só quero dizer para vocês que a dor na consciência do Maurício de Souza foi tão grande que ele criou Chico Bento e Papa Capim, para poder se redimir dessa ausência de marcas nacionalistas na obra dele. Isso foi dito por ele, inclusive na Comic Con de 2014, tá? Ele sentiu a necessidade de criar uma obra brasileira dentro do contexto da obra dele, para que houvesse uma marca de nacionalidade, tá bom? Meninos, muito obrigado aí, volto a palavra para vocês, não atrasei tanto. Beleza, Juninho. Pessoal, vamos abrir então a rodada aí de perguntas. Vamos fazer o mesmo esquema, tá? Eu vou respeitando um pouquinho a ordem aí de quem for colocando no chat. E quem quiser abrir o microfone e até mesmo a câmera aí vai ter prioridade aqui nas perguntas, tá bom? Vamos lá. Ale, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Ana. Eu não sei quem pode me responder isso, eu acho que seria mais o Guto, mas eu queria entender quais são as esferas da xenofobia, porque se a gente for pensar, muitos paulistas têm um discurso que estadunidense tem em relação aos nordestinos, que se a gente for analisar os Estados Unidos, em relação aos mexicanos, eles falam, eles vão vir para cá para roubar o nosso trabalho. Mas aí, ok, porque tem a questão fronteira, né? Não são dois países. E aqui a gente tem o mesmo discurso, só que dentro do mesmo país. Quando vem nordestinos tentar uma vida melhor para cá, e a gente tem o discurso de, ele tá roubando o meu trabalho. Então, na verdade, me parece que aí o Juninho pode me ajudar aqui também, me parece que o termo xenofobia é algo específico para estrangeiros, ok? Sim. Quando a gente traz isso para uma esfera regional, eu acho que o que fica mais caracterizado aí é a questão do preconceito mesmo, né? Um preconceito regionalista. Agora, quando a gente fala sobre São Paulo, aí o Juninho até comentou, né, sobre esses sentimentos específicos dos paulistas, é porque, de fato, né, existem movimentos dentro de São Paulo, dentro de uma concepção nacionalista que reivindica a separação. Né? Esse movimento, ele não é... atualmente, teve a coisa de alguns anos atrás, de vez em quando esses caras se reúnem em algumas manifestações. É assim, é incrível a capacidade que eles têm, né, de movimentar as pessoas. Na última reunião deve ter ido uns 8. Assim, então, quer dizer,
Existem muito mais pessoas escamoteadas com esse sentimento do que propriamente dentro do movimento separatista. O movimento separatista paulista ele já é bastante desgastado, um discurso pouco convincente, né? Enfim. Mas no íntimo das pessoas ainda é um sentimento muito forte. É muito comum você encontrar pessoas falando sobre a importância de separar São Paulo do resto do Brasil, porque São Paulo tem mais de 50% do PIB, porque a gente sustenta, que os paulistas, a gente nada, que os paulistas sustentam todo o país, e que o retorno de impostos não existe, então. Enfim, então existe esse sentimento nacionalista, voltando para o tema que a gente estava discutindo. Agora, quando a gente tira esse sentimento nacionalista e pensa na figura do nordestino e de outras regiões vindo trabalhar aqui, é preconceito, é puro e simples preconceito. Né? Eu me lembro, uma vez o CQC fez uma brincadeira, que era um entrevistador, ele ia para as ruas com um suposto abaixo-assinado, que era um abaixo-assinado fake, né? Na qual ele falava, né, justamente sobre essa questão. Né? O entrevistador falava assim, o que a gente vai fazer, né, com esse projeto? Eu acho que eu não me lembro se era o Dória já, como prefeito, que tinha uma espécie de financiamento para fazer com que os nordestinos voltassem para suas casas. Você se lembra de alguma coisa assim? E aí ele ia com esse abaixo-assinado, incitando as pessoas, né, o que a gente vai fazer se os nordestinos forem para lá? E aí, né, quem é que vai lavar os carros? Quem é que vai limpar as casas? E as pessoas compravam isso de forma crucial, né? Então, isso é muito mais ligado, realmente, dentro dessa esfera que você está dizendo, é preconceito regional mesmo, preconceito, né, contra a figura do nordestino. Mas existem figuras, movimentos nacionalistas em São Paulo, né, a favor da separação. Tá? Mas aí é um ponto que eu acho fundamental fazer uma análise de como a linguagem é usada de maneira equivocada. Porque a gente está falando de xenofobia, o conceito de xenos é de estranho, e de phobos, que é o grego, é fobia, né, é medo. Senhores, não é medo do estranho xenofóbico. Né? Quando eu falo de transfobia, de homofobia, eu não estou falando de medo das pessoas trans e nem de medo das pessoas homossexuais. Então, eu uso muito mais hoje a homoginia, né? Porque aí é uma questão ligada com ódio e não com medo. Embora o medo seja um conceito, sim, fundamental para a gente entender o ódio, porque, sim, o medo ele provoca o ódio em alguns contextos, principalmente em contextos de ignorância. Hoje em dia, não se teme o nordestino, não se justificaria, inclusive, usar o termo xenofobia. Mas eu quero dizer para vocês que o Guto fez uma análise ótima. Não se pode usar xenofobia, o termo xenofobia, quando você está dentro de um Estado-nação. Então, por exemplo, o nordestino ele não é estranho para o meu Estado-nação. Eu não posso ser xenofóbico com ele. Eu posso cometer um crime de ódio. Aí é diferente. Mas eu não posso ser xenofóbico, porque o xenofóbico, por definição básica, ele é aquele que tem alguma aversão ao estranho. E o estranho, em linguagem, em definição básica, é sempre aquilo que está fora dos limites nacionais. Né? Agora, uma outra questão fundamental. Olha que interessante, né? Eu disse para vocês lá no começo que nós pegamos o nacionalismo e colocamos ele no nosso colo, para a gente poder definir. O paulista... ele se sente no direito de dizer que o nordestino não é brasileiro, né? O nacionalismo dele é um nacionalismo excludente, muitas vezes, né? Que é quando a gente coloca o cara num ambiente dizendo assim, olha, meu querido, você não é da minha terra. E o programa do Gugu dizia o seguinte, de volta para a sua terra. E quando a gente fala para alguém ir de volta para a sua terra, saia do meu país, São Paulo. Essa é uma questão muito forte, porque a gente acabou criando uma xenofobia dentro dos limites do Estado-nação. Isso é muito maluco. E tem uma questão também, Ana, que é legal, uma análise do Sérgio Buarque de Holanda. Você tem na década de 30 alguns intelectuais aí pensando a questão do nacionalismo e do Brasil, onde o Sérgio Buarque de Holanda atribui a São Paulo, né, um status de superioridade às famílias quatrocentonas aí de São Paulo, porque na formação, entre aspas, do estado de São Paulo, você não teve a participação do negro. Então, basicamente, quem forma as famílias quatrocentonas de São Paulo
seriam os portugueses e os índios. Então, você não teria a marca do negro como sendo uma marca inferior. Então, você tem essa questão também sociológica numa análise. Claro que isso não... As pessoas não sabem teoricamente a questão, mas o Sérgio Buarque de Holanda mostra como que em São Paulo se funda um mito de preconceito e um ar de superioridade, porque não tinha aí o sangue do negro na formação de São Paulo, né? Acho que aí o Guto pode até falar melhor, né? Porque como se deu aqui, não tinha a escravidão por conta da serra e etc. O negro chega tardiamente, acho que só no período de café, né? Acho que é isso aí. Mas chega, né? Mas chega, né? Por não, mas de forma o paulistano, né? Beleza. Pessoal, vamos lá. Mais perguntas, por favor. O pessoal está tímido hoje aí. Ontem quase a gente não foi embora da live. Eu achei que hoje ia ter até mais debate que ontem, pô. Eu acho que esse é um tema que mexe com algumas feridas muito expostas e que às vezes nos fazem pensar demais para poder ter até um questionamento, né? Sim. Eu estava conversando com o... Oi, pode falar. Eu queria fazer meio que uma pergunta para o Juninho. Você estava falando da Turma da Mônica e tal. O Brasil foi um país que ele nasceu juntando várias culturas e vários países diferentes. Então, quando o Maurício de Souza cria... qualquer pessoa que fosse criar uma revista, qualquer coisa assim brasileira, se ele mostrasse vários tipos de cultura, já não seria como uma forma de mostrar que ele está falando sobre o Brasil, porque o Brasil não tem uma característica única para mostrar assim. Não é à toa que o passaporte brasileiro é o passaporte mais falsificado de todo mundo, né? Nós não temos uma marca étnica e cultural sólida o suficiente para dizer isso aqui é brasileiro, né? O que mais nos representa no exterior é a sexualidade, que é uma coisa das mais tristes que nós temos na nossa história, que foi o Jorge Amado solidificando as mulheres sexualmente no estrangeiro, e isso virou uma espécie de marca brasileira de cultura. No entanto, o que o Maurício de Souza usou como estratégia, até mesmo para vender no exterior, não foi colocar várias marcas culturais na sua obra, mas não colocar nenhuma. Então, quando você tem o Maurício de Souza criando a Turma da Mônica, você tem o Maurício de Souza criando histórias muito genéricas que poderiam se passar na Angola, na Dinamarca, na Suíça, no Brasil ou na China. E isso significa que ele não coloca o elemento nacional em nenhuma dimensão, porque ele podia optar por criar uma obra tão cheia de referências que nós teríamos o Brasil representado ali dentro, porque as referências são várias. Mas ele optou por criar... Gente, vamos fazer uma pergunta básica. O bairro do Limoeiro podia ser em qualquer lugar. Entendem? Não há uma marca de brasilidade no bairro do Limoeiro, né? A fruta que a Magali mais gosta é a melancia. Quantos países usam a melancia como uma fonte de alimentação? Entendem o que eu quero dizer para vocês? A crítica sobre o Maurício de Souza... E, vou deixar bem claro para vocês, eu sou um fã do Maurício de Souza, tá? Só que eu sou um soldado do conhecimento. Eu jamais me negaria a fazer uma crítica mesmo a alguém que eu goste muito. Só os meus amigos, esses são os únicos que eu não critico. Fica a dica aí para vocês, Alexandre e Guto em especial, que são pessoas passíveis de muita crítica. Mentira. Não, mas o que eu quero dizer, Lívia, é que o Maurício de Souza tem méritos absurdos, tá? Na composição da Turma da Mônica, e eu não estou aqui para tirar nenhum deles. Mas a principal crítica que se faz do mundo acadêmico sobre o Maurício de Souza é que a Turma da Mônica não carrega nenhuma identidade nacional de fato. O que acabou provocando o próprio Maurício de Souza, que criou depois a Turma o Chico Bento, que é uma marca fundamental da nossa cultura, que é o caipira, né? Inclusive Chico Bento, que foi o nome tirado do livro O 15, da Raquel de Queiroz, né? Que tem um personagem chamado Chico Bento, que é bem caipira, enfim, fundamentalmente caipira. E aí nós temos depois o Papacapim, que já surge já no final dos anos 80, também com uma ideia de resgate do nacionalismo, é só isso.
Mas eu acho que se eu fosse o Maurício de Souza, eu teria a mesma dificuldade, só que eu teria alguns milhões a mais. Ô, Juninho, fica aqui uma colocação, o Guto também eu não sei mesmo, né? Assim, a construção da malandragem pelo governo, né? Ou por partes e setores aí, seria essa marca? Eu me lembro de uma música do Noel Rosa que ele fala: amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do morro não são I love you. E esse papo de alô boy, alô Johnny só pode ser conversa de telefone. Ou seja, ali está a crítica e a formação do malandro, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, Márcio. A identidade do malandro, principalmente nos textos escritos brasileiros, ele começou com muita... foi muito tardio. Sabe por quê? Porque a literatura brasileira é elitista. Só quem escreveu literatura no Brasil durante 400 anos foram os ricos dominantes. Porque a cultura letrada, ela é elite, né? Então, quem começa a desafiar o conceito é justamente o grupo que você acabou de mencionar. Foram os sambistas do Rio de Janeiro no início do século XX, no final do século XIX e no início do século XX. Quando esses caras, que não eram pobres, vamos deixar marcado isso, eram pessoas da elite, mas que se relacionavam com o contexto da pobreza, começaram a traduzir o olhar do pobre. Até que, no início dos anos 50, os primeiros escritores marginalizados começaram a ganhar voz. E a marca fundamental disso é Maria Carolina de Jesus, quando ela publica o livro de Dentro da Favela, com uma semi-analfabetização absurda. A gente vai ter o primeiro pobre se insurgindo contra o sistema elitista e se colocando. Aí vem uma questão. O nosso malandro, ele é um malandro da elite. Ele é um malandro bem vestido, tá? A nossa malandragem é o crime do colarinho branco. Não é o jeitinho brasileiro, são coisas diferentes. O jeitinho brasileiro é uma dimensão de pobres, que precisaram de estratégias para poder se valer de um sistema que era contra eles. O malandro é uma figura romântica. O malandro é valorizado. O malandro é legal. A figura do malandro, na literatura, ela começa nos sambas. Né? Então você tem o Noel Rosa, você tem o Cartola. O Cartola é mais ligado com a pobreza, né? Já num contexto mais ligado com a pobreza, inclusive. Mas você tem o Noel Rosa, por exemplo, que é... Tem o Wilson Batista. A própria dimensão do João do Rio, escrevendo já no final do século XIX, tinha, né, o Bezerra da Silva, né? Mas aí o Bezerra da Silva, ele não trabalha a malandragem e jeitinho brasileiro, não. O Bezerra da Silva põe o dedo na ferida e fala: aqui eu falo o que eu quiser. É diferente do jeitinho brasileiro, é diferente da malandragem. O Bezerra da Silva, ele não é o malandro da elite, né? O Bezerra da Silva é a voz da favela, é a voz da comunidade, incomodando, inclusive, a elite que ouvia as músicas dele. Eu só vou fazer um fechamento sobre isso, para fazer essa distinção, Márcio. Quando a gente fala do malandro no Brasil, na literatura, ele vai surgir basicamente no samba-canção, no samba-enredo, nas músicas que, de alguma maneira, eram muito despretensiosas, tá? E esse perfil, hoje, ele se associou ao que nós chamamos de corrupção, né? O malandro brasileiro, ele virou o cara do crime do colarinho branco. Então, essa associação é maravilhosa, né? É uma fundamentação muito forte. Durante o governo do Estado Novo, do Getúlio Vargas, existe uma política também de superação desse estereótipo do malandro que foi criado, né? Então, o próprio Wilson Batista, que você citou, Márcio, ele canta um samba onde ele diz que a malandragem não dá camisa para ninguém, né? E o bonde de São Januário. O bonde de São Januário, exatamente, né? Onde o governo tenta superar esse estigma da malandragem, porque no entendimento né, desse tipo de política, né, esse tipo de malandragem não contribuía, né, com o crescimento do Brasil e com o trabalho, com esse tipo de coisa. Só quero lembrar para vocês que quando a Disney quis nos dar um presente fundamental para nos trazer para dentro do contexto da política da boa vizinhança deles, o presente deles foi o Zé Carioca, tá? Então, assim, a fundamentação do malandro na sua essência, era assim que o brasileiro era visto, porque foi assim que o Brasil foi difundido, né? A visão política que se tem no exterior sobre o Brasil é um bando de gente que tem uma malandragem absurda. Mal eles precisam conhecer a mim, né? Porque se tem alguém que não tem nada de malandragem nessa vida, sou eu.
Mas agora, tirando a brincadeira, é interessante entender o Zé Carioca como o olhar do estrangeiro sobre o Brasil, né? Exatamente. O Zé Carioca ensinou o Pato Donald a roubar e a beber. Aquele filme é um horror, né, cara? Eu não sei como que a galera acha bonito aqui. É um horror. Ele, tecnicamente, é muito bom para a época, mas só tecnicamente. Porque o Walt Disney realmente era um talento, né, nesse contexto. Você estava falando sobre essa ideia todos falamos de certa forma, né, mas você evidenciou muito isso, essa questão do nacionalismo dentro de uma conjuntura genérica, né? É um termo genérico, né? Gostei muito da sua fala nesse momento que você fala a dificuldade de criar um conceito, uma definição, né, para a ideia de nacionalismo. E a gente tem essa questão que vocês estavam falando, justamente da influência também né, da linguística, da cultura estrangeira, e aí eu, inevitavelmente, me lembrei de um cara que se chama Ariano Suassuna, né? O Ariano Suassuna, ele passa uma vida, né, criticando, porque o Ariano Suassuna diz assim, certa vez, ele diz que no século XIX, quando os Estados Unidos queria dominar um país, né, ele ia lá, colocava seus aviões e suas embarcações e dominava militarmente. E que a partir, né, da década de 50, ele descobre a dominação cultural. E aí ele fala, né, que agora para dominar os países ele traz o Michael Jackson, o Indiana Jones, como ele dizia, e a Madonna, né? E ele fala também muito sobre essa questão da construção de mentalidades desses países através do entretenimento, né? Então ele cita um filme da década de 40, onde ele diz que quando jovem assistia um filme que chamava Gugadim, Bubadim, eu não me lembro agora, que era a história de um indiano que, durante a dominação inglesa na Índia, esse indiano, ele se associa aos soldados ingleses e o sonho dele é ser soldado inglês. E ele luta contra os rebeldes, né? Então, o Ariano Suassuna não se conforma que, durante anos da vida dele, ele torcia para o Gugadim, né, que era que lutava contra o Gandhi, né? Então, ele dizia que, no final das contas... Agora, dentro dessa ideia, o Ariano Suassuna pode, na opinião de vocês, ser considerado um nacionalista? Guto, o que é nacionalismo? Então, dentro dessa conjuntura de termos genéricos, aonde a gente pode buscar, né, fragmentar o significado deles, né? Dentro do processo cultural, ele era um nacionalista ou não? Sim. Cara, mas aí, olha que nacionalismo interessante, né? Parte fundamental da obra do Ariano Suassuna é importada do modelo europeu, que são os autos, a configuração dos autos. Quando ele escreve o Auto da Compadecida, quando ele escreve os autos todos que ele constituiu, ele pega isso na cultura portuguesa que pegava da cultura hispânica. E aí você pega uma influência supranacional. Então você pode falar que o Ariano Suassuna era um escritor nacionalista? Sim, a partir dos seus discursos. E nas suas obras? Vamos conversar. Então é muito questionável você chegar... O Suassuna é meu youtuber predileto. Eu entro no território do conhecimento e eu assisto só os vídeos do Suassuna deles. Porque demais, né? De Disneylândia é a coisa mais saborosa que existe na internet hoje. Os vídeos dele detonando, porque ele não chama de Disney, ele chama de Disneylândia, né? Então, a análise dele é maravilhosa. Mas eu acho muito difícil você falar que ele é um nacionalista que criou arte a partir do Brasil, porque o que é criar arte a partir da cultura brasileira? O que é nosso? Se tirar o que é africano, o que é indígena e o que é português, o que é brasileiro? O que sobrou para a gente definir como conceito de arte? E aí eu já vou amarrar, por exemplo, na pergunta da Júlia. A Júlia disse assim, o que seria uma boa identidade nacional para colocar nas obras? Essa foi a pergunta que os modernistas fizeram. Porque chegou um momento em que os modernistas falaram, cara, o que é arte brasileira? O que a gente faz com arte? Não dá para saber. A gente chegou num ponto no Brasil que a gente não exportava mais arte. O Brasil, no final do século XIX e no início do século XX, não tinha arte exportável, porque a gente não tinha temas. Foi aí que começou a redescoberta dos temas brasileiros. E aí, qual é a premissa hoje? O industrialismo brasileiro, a vivência rural brasileira, as dificuldades
políticas do Brasil, a dificuldade de construir um espaço urbano minimamente igualitário brasileiro. Eu acho que o que há de melhor e mais brasileiro hoje que a arte pode explorar são os nossos caos internos. Ah, Júnior, a gente pode falar de árvore? Pode, mas se a gente falar de arte, pintar árvore é brasileiro? O que distingue uma árvore brasileira de uma árvore japonesa, né? O segundo país do mundo que mais tem cerejeira é o Brasil. Cerejeira é japonesa, tá? Então, assim, o que é que nós vamos pintar? O que é que nós vamos escrever? Sobre o que nós vamos falar hoje? Eu acho que o que é mais interessante é discutir aquilo que é legítimo do Brasil. Por exemplo, o nosso interior do estado de São Paulo, o interior do Nordeste todo ali, né? Da região Nordeste toda, as nossas premissas culturais marcadas pelo desenvolvimento das indústrias brasileiras, o cacau. Gente, vocês não têm noção de como o Brasil é rico de cultura que não passa na Globo. Como o Brasil é rico de cultura que os youtubers não exploram. Então, quando a gente fala de cultura brasileira, e a Júlia perguntou o que poderia vir para a obra do Maurício de Souza. Eu não vou falar do Maurício de Souza porque eu acho um crime obrigar o Maurício de Souza a ter que ter um padrão de comportamento. Só que isso não o exime por ter se tornado a maior configuração de uma literatura impressa do Brasil no exterior, de ser criticado por não haver uma marca de nacionalismo ali. Né? Ao mesmo tempo que você se torna o maior produto de literatura de um país, você recebe a bênção e você recebe a maldição. Então, ele não fica isento da crítica, né? Agora, eu não faria nada diferente da Turma da Mônica, aliás, eu acho maravilhoso. O lance do cachorro não tomar banho me inspirou na adolescência há muito tempo. Então... Mas essa questão, né, Julinho, que você está levantando, eu acho que é uma questão bem polêmica, né? Porque quando a gente pensa e estuda arte, o que é originário de cada lugar, né? Então, a gente está falando do quê? De uma arte erudita? Você está falando do quê? Isso que os modernistas chamam de antropofagia. Não tem como definir. O que eles dizem é exatamente só a antropofagia nos une. Ou seja, não há necessidade de separar o que é seu, o que é meu. Vamos pensar no que é nosso e no que é mais meu do que mais seu, talvez. Né? Aí são os problemas, né? Aí são os temas. Mas se você pensar na formação cultural, eu acho que essa é uma questão complicada do ponto de vista artístico. Porque a arte uma influencia a outra, você vai pegando inspirações, e você vai, a partir de uma inspiração, criando uma outra coisa, enfim. Então, não tem uma coisa puramente... Mímese, né? Que é diferente de cópia. A mímese é uma inspiração criativa que eu posso ter sobre um produto e criar uma arte original a partir daquilo. Por exemplo, Camões, quando escreveu Os Lusíadas, ele mimetizou a Ilíada do Homero. Então, assim, ele não copiou. Ele pegou os padrões de construção, as temáticas, as análises, os comportamentos de personagem, a construção de enredo e criou um enredo próprio, criou uma história própria. Isso não é cópia, isso é mímese, né? A arte justamente tem o conceito de mímese, que é para poder entender esse ponto, ou seja, podemos partilhar cultura sem que isso vire xenofobia, sem que isso tenha a ver com nacionalismo necessariamente. Mas tem uma pergunta aqui, não sei se eu posso responder, Alexandre, aqui da Ana. Pode sim, eu estava com ela aqui engatilhada para não esquecer, mas fica à vontade, para você ela mesmo. falou assim, né? Como a gente analisa obras da terceira geração do modernismo que são universais? Posso falar uma coisa para vocês? Não há conflito entre universalidade e nacionalidade. Por quê? Porque quando a gente fala de universalidade, a gente está falando de sentimentos e aspirações que transcendem o eixo tempo-espaço. Então, por exemplo, medo pode ser sentido por uma criança europeia do século XII, pode ser sentido por uma jovem mulher indígena do século 24. Vocês estão entendendo? O medo, ele é atemporal, ele é universal, ele pode ser sentido por qualquer um. Só que as limitações que o território nos impõe dão cores especiais aos sentimentos universais. Então, por exemplo, uma coisa é sentir medo de andar sozinho à noite na Austrália, outra coisa é sentir medo de andar sozinho à noite numa favela paulista. Entende o que eu quero dizer para vocês? Nós temos a universalidade do sentimento, mas as cores que se aplicam a esse contexto são muito pessoais, são muito dentro dos limites de cada região, de cada estado-nação e assim por diante. Então não há conflito entre um sentimento universalizador e uma prática um tanto quanto mais regional, né, mais nacional.
Quando a gente fala de terceira geração, por exemplo, Guimarães Rosa, o Guimarães Rosa, ele tem uma obra que eu choro todas as vezes que eu falo dela, e se eu começar a chorar aqui eu vou sentir uma vergonha absurda, mas é a novela Miguelin, né? Dentro da novela Campo Geral, há um personagem, a novela Miguelin é maravilhosa, a novela Campo Geral tem um personagem chamado Miguelin, que é uma criança que não sente conexão com o universo e com o espaço em que habita. Isso acontece com outras crianças em outros lugares. Isso acontece, por exemplo, tem criança que não gosta de quebrar a pinhata quando está no aniversário dela. Eu vi um vídeo de uma criança que pegou um bastão, jogou no chão e abraçou a pinhata. É uma criança que não se conecta com violência. Essa criança que não se conecta com violência, o vídeo é europeu, mas ele tem a mesma representatividade do Miguelin. A diferença é que as cores que cercam o Miguelin são completamente nacionais. O Miguelin vive no Mutum, que é um espaço rural subdesenvolvido, entendem? Então, os sentimentos universais, eles podem fluir pelas barreiras nacionais, tá? Só que quando chegam no espaço nacional, eles ganham cores próprias. Será que ficou claro ou não o que eu quis dizer? Beleza, Ana. O pessoal que falou de quarto de despejo aí, olha, gente, das obras mais contundentes da literatura brasileira. Se alguém não conheceu, não leu, enfim, tenham contato com essa obra, tá? Primeiro porque é original, definitiva, é visceral e é um testemunho, né? É muito importante. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos encerrando aqui, se não tiver mais ninguém. Já batemos aí 12 minutos depois do horário. A Júlia concordando aí com o Juninho. Beleza. Pessoal, eu acho que podemos partir para a última parte aí da nossa reunião, então. Primeiro, agradecer aos professores aí, o Márcio, o Juninho e o Guto, mais uma vez. Na minha tela, pelo menos, o Márcio e o Guto estão travados. Não sei se na tela de vocês também. Aqui tá normal. Tá normal? Tá normal aqui. Ah, então é o meu computador mesmo aqui, na internet. Ah, beleza. Pessoal, mais uma vez, a discussão foi extremamente importante, muito legal. Essas semanas, elas precisam continuar aí, tá? Eu acho que agrega muito para todo mundo e eu que fico assistindo aqui também aprendo bastante, né? Professores, vocês vão querer acompanhar aqui o sorteio do pessoal? Vou sair, Ale. Valeu. Beleza, Márcio. Obrigadão, pessoal. Tchau, um abraço. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Até mais, meu querido. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alexandre. Valeu, Márcio. Valeu, Juninho. Queria agradecer a todos os alunos aí, muitos, né, estão todos os dias aí, então tive o prazer de interagir aí durante essas duas lives, foi muito bacana. Trabalhar com o Juninho também, poxa, sempre já muitas oportunidades, sempre são incríveis, sempre aprendendo também. Obrigado aí a todos os alunos que participaram, interagiram. Até mais, até a próxima. Até outubro, é isso? Outubro, última semana de outubro, a gente repete. Então, vai ser beleza. a semana que antecede o próximo simulado aí. Então, beleza. Boa sorte aí para quem está participando do sorteio. Eu vou saindo também. Um abraço a todos. Abraço. Muito obrigado também a todos. Eu queria dizer muito obrigado pela oportunidade de me deixar colocar uma camiseta decente nessa quarentena, porque há algum tempo eu tenho usado apenas camiseta, hoje eu botei uma camisa, isso é muito significante na minha trajetória em 2020. Então, muito obrigado. Tchau para vocês, gente. Fiquem bem. Uma ótima... uma boa sorte para todo mundo. É horrível desejar boa sorte para todo mundo. Eu me sinto nos Jogos Vorazes, mano. Mas boa sorte para todo mundo aí, que vocês tenham um ótimo repertório cultural desenvolvido aí nesses momentos. E tamo junto na próxima também, Xandinho. Valeu, Juninho. Falou. Obrigado, velho. Tamo junto. Falou, Paulo! Falou, Juninho, meu querido. Falou, Gutão. Pessoal, vamos lá, então.
Primeiro tem o Guilherme, que ele é o nosso... Ele faz parte aqui do nosso marketing. Ele vai espelhar a tela dele aí para vocês verem certinho como funciona o sorteio, tá bom? Então, na ordem, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente faz o levantamento de quem fez os 2 comentários, né? Indicou, na verdade, ali os 2 amigos nos comentários. Automaticamente faz o sorteio. Assim que fizer o sorteio, eu vou chamar se a pessoa está na live, né? Eu queria que daí vocês abrissem o microfone e falassem, tô aqui, beleza. E daí a gente vai para as próximas conferências, tá? A gente vai ver lá a questão do story e depois o Macai vai conferir na lista se participou aí de todas as lives, beleza? Gui, você pode começar aí, por favor? Pessoal, vamos lá então, ó. Nós estamos aqui no nosso endereço aqui do Instagram. Vamos clicar ali na campanha. Foram 375 comentários até agora. Nunca achei que eu ia narrar sorteio na minha vida, mas vamos lá. Estuda, faz pós-graduação, faz tudo e acaba no final narrando sorteio. Pessoal, então ali, ó, vamos rodar o sorteio e vai sair aí uns balõezinhos, tal, para quem ganhou. Rebeca Casarim, você tá aí, Rebeca? Rebeca tá aí, Rebeca Lisboa, Casarim Lisboa, não lembro agora a ordem. Aqui. Beleza, Rebeca. Pessoal, o próximo passo agora, vamos ver se a Rebeca aí fez mencionou lá compartilhou no story. Compartilhou, Gui? Não estou vendo. Ah, beleza. Deu certo? Você compartilhou, né? Sim, tá lá. Mencionou você no story dele, então tá certo. Só não tá aparecendo a figura, mas com certeza você fez. Vamos lá, Macai. Participou de todos os dias, sim ou não? Qual que é o nome completo dela? Rebeca... Ou deve estar como Rebeca Lisboa. Não como Rebeca Casarim. Então, cliquem na minha câmera aí que vocês vão ver a planilha que eu coletei. Deixa eu ver aqui, abaixar. Peraí, pessoal. Peraí. Aqui, Rebeca Lisboa. Tá aqui. Aê, Rebeca. Ganhou. Parabéns, Rebeca. Parabéns. Muito Obrigada, bom. Ale. Obrigada, Macai. Na verdade, é aquela coisa de sempre, né? Que a gente espera que você não precise dessa bolsa, tá? Também espero. É mais uma questão aí para deixar você tranquila, tá? Eu espero que isso traga um pouquinho mais de tranquilidade aí para você, espero de verdade mesmo, tá? A gente normalmente não faz esse tipo de sorteio, tal, então eu queria dinamizar um pouco esse ano, que tá um ano tão difícil aí para todo mundo. Vamos tentar oferecer mais 5 bolsas aí ao longo do segundo semestre. E eu queria saber de vocês também. Parabéns, Rebeca, de verdade, tá? Depois, semana que vem, eu converso com você aí, te dou um certificadinho assinado por mim e tal, mas minha palavra vale aqui, tá gravado, tá? Fica Beleza, Ale. Obrigada. E assim, eu queria ver de vocês, pessoal, nos próximos encontros que nós teremos, nas próximas 2 semanas, eu vou sortear de novo mais uma bolsa em cada semana, mas eu queria saber de vocês um pouquinho. Escrevam aí nos comentários o que vocês achariam legal também de ganhar. Por exemplo, o segundo colocado, o terceiro, o quarto. Não adianta colocar viagem para a Disney, não adianta colocar carro, casa, mas assim... De repente, livro, eu posso buscar alguns livros para mais gente ser contemplado, para ficar mais dinâmico aí, de repente, um Kindle, não sei se é interessante.
Queria que vocês dessem algumas opiniões aí também, tá? O que seria legal. E daí eu vou pensando um pouquinho aí para as próximas semanas, né? Kindle seria legal, hein, Alexandre? Poxa. Podia separar alguns livros, né? De repente, alguns livros interessantes, um Kindle. Eu acho que vamos levantar isso daí, sim. Não falo mais de pendrive, porque pendrive acabou, né? Pelo amor de Deus, gente. Vamos sortear pendrive aqui. São 5 anos. Olha, boa ideia da Ana, hein? De repente, as leituras obrigatórias, putz, e são livros bem baratos, dá para contemplar bastante gente aí. Dá para pegar, enfim. Vou pensar aqui certinho, tá bom? Pessoal, mais uma vez, tá? Queria agradecer vocês pelo comportamento. E sempre quando a gente faz essas lives e tem gente de fora, e enfim, e todas as histórias que eu ouvi nas últimas semanas, né? O Guto mesmo contou uma história hoje, não vou falar qual é o colégio, mas não é de Jundiaí, tá? Ele não dá aula em Jundiaí, que o menino da escola colocou um vídeo pornô no meio do negócio, sabe? Uns negócios meio absurdos, assim. Aí eu dando ideia pros caras, né? E próxima live acontece. Os próprios professores falaram, vamos ver se tem alguma forma para a gente tomar um pouco de cuidado. E uma coisa que eu bati muito é que os nossos alunos, com certeza, não ia acontecer absolutamente nada, que eu confio muito aí na posição de vocês, tá? Conheço a maioria aí quase que diariamente, alguns inclusive pelo WhatsApp, né? Até pelo caminho do WhatsApp, nosso grupo, sempre muito organizado, então... Na verdade, eu só tenho que agradecer essa turma aí desse ano por aguentar um ano tão difícil, compreender um pouco a nossa posição aqui sobre aprender a dar aula à distância, a gravar, os professores estão se matando em relação a tudo isso, enfim, tá? Não estou despedindo o ano, eu só queria deixar isso claro aí para vocês, aproveitar que tem bastante gente aí e dizer que eu estou bem feliz por tudo que está acontecendo, por mais que nós estejamos nesse período tão chato, tão difícil, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Beatriz. Obrigado, gente. Obrigado aí, pessoal. Valeu, Ana. Nas próximas semanas aí, a gente já passa as temáticas dos próximos encontros, tá? Tem bastante coisa legal aí. Foi muito boa as lives. E vai ter briga para professor participar da live, porque todo mundo curtiu muito, cara, participar. Os professores gostaram pra caramba. Parabéns, Rebeca. Obrigado. Parabéns, Rebeca. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Valeu. Ô, Alexandre. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Falou, Pedrão. Oi, Felipe. Alexandre, a gente vai precisar compartilhar a postagem de novo no status quando tiver essa semana de novo, novamente? Olha, a gente ainda não elaborou a próxima estratégia da campanha, tá? Porque, como eu disse para vocês, a ideia é, primeiro, levar a informação para vocês, pessoal do colégio, do cursinho, etc., e também divulgar um pouco a nossa marca, né? Não sou hipócrita ao ponto de falar que a gente não está tentando fazer algumas coisas para trazer gente, para conhecer os professores, para divulgar, enfim. Então, assim, a questão do Instagram foi uma estratégia para tentar viralizar, sinceramente, foi simplesmente para isso. Não foi para dificultar a vida de vocês. Mas da próxima, a gente ainda não criou exatamente qual será a estratégia. Porque você teve algum problema em relação a essa questão do story, alguma coisa assim? Não tive, não. Tá, não, beleza. Mas depois eu explico certinho quando tiver a próxima aí, tá bom? Vamos ver se a gente consegue alguns prêmios a mais aí para vocês. Valeu, Julia. Acabou? Ô, Matheus Gabriel, você era lá do Teles, hein, Matheus?